A visão da Telebrasil é o seguinte: nós falamos muito no país em banda larga, em massificar a banda larga, que é importantíssimo, é fundamental para dar acesso ao cidadão às informações, inserir o cidadão, no que se fala na moderna sociedade do conhecimento. Mas não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente. É importantíssimo que esse cidadão possa acessar serviços e principalmente ou inicialmente serviços de Estado. Na medida em que a massificação da banda larga vai chegando a localidades mais distantes, vai chegando à população mais sofrida, mais carente, mais difícil é para essa população utilizar as ferramentas que são lhe dadas ou que vão lhe ser dadas de banda larga. Então é importante que o Estado compreenda isso e faça o seu esforço no sentido de incluir junto deste acesso terminais, no caso computadores ou outros, mas principalmente serviços de informação e comunicação, os TICs, serviços básicos, informações básicas de serviços de saúde, informações básicas de educação, informações de previdência. Nós temos que evitar com que o cidadão se desloque e que ele possa utilizar no máximo aquele instrumento que ele tem. Nós precisamos fazer com que o país cresça em termos de informação para o cidadão da natureza da sua certidão de batismo, da sua certidão de casamento, das suas informações básicas de cidadania, as informações sobre a sua propriedade, aquilo que lhe é, a sua terra, tudo isso, quer dizer, a coisa mais básica que a gente precisava ter no país, nós podemos ter a partir do momento em que a banda larga é cada vez mais massificada, mas que depende dessas informações básicas. E essas informações básicas prestadas pelo Estado é que são as TICs, tecnologia de informação e comunicação dentro da banda larga que vai ser oferecida. Mas o presidente da Dataprev esteve presente aqui ao painel Telebrasil e ele cobrou, de uma certa maneira, que para levar serviços da Previdência Social para cidades até com cidades com 20 mil habitantes, que ele tem dificuldades para conseguir infraestrutura. Para se ter TIC, não tem que se ter infraestrutura? Claro. Os Correios, e o ministro Paulo Bernardo falou aqui hoje também, é uma empresa do governo que está presente em todos os municípios e até mais do que em todos os municípios. E eu lhe garanto que todas as agências do Correio são providas de serviço de banda larga hoje prestados por empresas associadas à Telebrasil. A Previdência tem menos de 1.500 postos de atendimento ao público pelo país. Tem muito menos do que os Correios, muito menos do que o total de municípios. Os serviços de telecomunicação, o backhaul que se fala, quer dizer, é mais do que aquela grande espinha dorsal de transporte, mas já é, digamos assim, a pleura que vai chegando dentro de cada sede de município. O país já tem hoje em todos os seus municípios infraestrutura possível de banda larga. É uma questão de determinar uma topologia de rede, é uma questão de custos muitas vezes, mas se os Correios que estão estão em todos os municípios e mais alguma coisa, tem hoje uma infraestrutura de banda larga que suporta os seus serviços, toda e qualquer empresa pública neste país pode ter a mesma coisa. Se o Banco do Brasil está em todos os municípios e é um banco do governo, tem uma rede de dados prestada por mais de uma empresa de telecomunicações associada à Telebrasil, também pode. E outros bancos privados enormes no país, têm os seus serviços prestados por nossas empresas. As empresas já terceirizaram as suas redes, não ficam nem com as redes, mas nós prestamos todos esses serviços. Então não é uma questão a dificuldade pode existir, pode ser de recursos, pode ser de equipamentos, mas capacidade de chegar a qualquer ponto nós temos. E se olharmos o plano, o GESAC, que atende as escolas com mais de 7 mil pontos providos via satélite num serviço
contratado pelo governo federal junto às nossas empresas. Então, claro que dificuldade, eu não posso entrar no mérito da Dataprev, é claro, ela tem as suas razões, mas sobre o ponto de vista da condição de levar a infraestrutura, o benchmark nacional é os Correios. Na Carta de Brasília, vocês também valorizam as lan houses e os telecentros como pontos necessários para massificar o uso de TIC. O que mudou? Quer dizer, até bem pouco tempo as lan houses não eram tão bem-vindas. Hoje se coloca as lan houses como um ponto que pode vir a ser um ponto de acesso para quem não tem banda larga. O que mudou? Não para nós, eu não entendo que não fosse bem-vindo lan house. Eu lembro de ver filmes americanos da década de 50, em que no andar do prédio existia um telefone público compartilhado. Não sei se você recorda disso, aquele telefone preto, em que ninguém tinha telefone na sua casa, tinha em cada andar daquele prédio um telefone compartilhado. Por quê? Porque era caro chegar e porque a população podia ser mais carente. O trabalho que nós mostramos hoje aqui, através da consultoria LCA que nós contratamos, mostra claramente isso. Tem determinadas regiões do país em que as pessoas são muito carentes ainda. Então elas precisam, para poder usufruir do serviço, gastar um pouco menos. Nós não conseguimos atender esse pouco menos através de um acesso individual. É preciso que esse acesso seja compartilhado. Pode ser compartilhado através de telecentros, pode ser compartilhado através de lan houses. É isso. Na questão de TIC, um plano nacional de TIC, a Telebrasil vai sentar com as empresas de TI, porque quando se fala em TIC é TI mais telecom, para que esse plano nacional seja feito mais rapidamente, para que se tenha políticas de desoneração, de incentivos à inovação, que também são pontos que estão na Carta de Brasília? A própria Telebrasil, ela já abrange essas empresas, né? A Telebrasil não são apenas as operadoras de telecomunicações, tem não só os fornecedores, os fabricantes, mas também tem as empresas que prestam serviços de TIC para o país. Mais do que este trabalho com as empresas, o que é mais necessário, na nossa visão, é que haja uma vontade por parte do governo, estimulada por eventos como esses que foram feitos aqui nesses 2 dias, de tal forma que aí sim a vontade venha e que a gente possa se apresentar prestando o serviço em parceria, por contratos, de que forma criativa for. Gente e capacidade dentro da associação nós temos de sobra. Nós precisamos encontrar uma forma fácil ou uma forma menos difícil de, junto com o governo, desenvolver uma nova maneira ou uma PPP ou o que quer que seja, para que a gente possa utilizar toda essa criatividade e capacidade por parte do empresário para atender essas demandas que estão necessárias.